Não tem muito como falar de Gladiador 2 sem falar de Gladiador 1. Na verdade, até daria pra fazer isso, mas eu acho que é bem mais interessante discutir esse segundo filme em comparação ao primeiro, pensando em como ele surge como uma resposta ao filme original. O primeiro Gladiador, por exemplo, é um filme extremamente idealista. Ele passa boa parte do tempo discutindo o grande sonho do imperador Marco Aurélio, que seria a criação de uma Roma ideal, um lugar de prosperidade, civilidade, justiça, que surgiria quando o Maximus, apontado como sucessor do imperador, removesse o pleno poder dos Césares e desse esse poder para os senadores, que atuariam de forma mais direta como representantes do povo, fazendo essa transição de um império para uma república. Só que o idealismo desse primeiro filme surge com uma boa dose de maniqueísmo. Os personagens que defendem a criação de uma república são retratados como heróis honrados e admiráveis, enquanto os opositores a isso se tornam inquestionavelmente vilanescos, e de um jeito meio caricato que, eu confesso, eu acho super divertido. Isso até pode representar um ponto de vista mais simples e até unidimensional, mas ao longo desse vídeo eu quero justamente defender que isso não é necessariamente ruim, mas essa é uma característica que afasta bastante o Gladiador 1 do que o Ridley Scott tenta dizer com a sequência agora. Tenta dizer. A gente vai discutir o quão bem-sucedido ele é ou não. Só para deixar claro, eu vou falar sobre tudo isso ignorando qualquer noção de fidelidade histórica, seguindo o exemplo do diretor, que não tá nem aí para isso. Eu entendo quem problematiza esse aspecto, mas nesse caso, falando sobre filmes claramente voltados para o entretenimento e que se tratam de uma época tão antiga, eu admito que isso não me incomoda muito, não. Bom, a gente pode notar imediatamente esse contraste entre ambos os filmes analisando as suas sequências de abertura. O primeiro começa com os romanos lutando uma última grande batalha para consolidar o seu domínio sobre a região da Germânia. E o filme não tem o menor problema em se colocar ao lado dos imperialistas. A trilha sonora engrandece os soldados romanos, que se mostram unidos em respeito ao general Maximus, e até o olhar solene do imperador Marco Aurélio, observando a batalha de longe, parece abençoar esse momento sangrento com uma espécie de justificativa, né? Do tipo, tudo isso está acontecendo por um bem maior. Sendo que os romanos estão ali basicamente invadindo à força o território de outros povos, que se apresentam no filme como verdadeiros bárbaros, né? Eles são sujos, são peludos e cortam cabeças de mensageiros só para dizer: não existe aqui uma pequena aldeia de gauleses que resiste bravamente aos invasores. Gladiador 2, por outro lado, inverte totalmente esse ponto de vista. A narrativa assume o lado dos invadidos e não dos invasores. A história começa humanizando esse povo que está prestes a ser dizimado pelos romanos, focando num casal que só queria alimentar suas galinhas, mas que é violentamente separado quando a mulher morre na batalha e o cara, o protagonista Rano, interpretado pelo Paul Mescal, jura vingança ao general romano que comandou esse ataque, o general Acácius, vivido pelo Pedro Pascal. Uma motivação meio reciclada, essa da perda da família, né? Mas como a gente aprende assistindo Gladiador, geralmente... What we do in life echoes in eternity. Tanto que Gladiador 2 acaba trilhando, durante boa parte do filme, um caminho bem semelhante ao do original, com essa estrutura de um soldado que vira escravo, vira um gladiador, né? E ganha notoriedade nas províncias até chegar no Coliseu e desafiar os poderes superiores. E todas as vezes em que o filme tenta replicar o que a gente já tinha visto no anterior, o resultado acaba sendo bem menos impactante, né? Porque é impossível não sentir que a gente já viu isso antes de um jeito melhor, mais bem costurado, mais integrado ao arco narrativo do protagonista. Inclusive, pra mim, atrapalhou bastante o fato de o Paul Mescal tá inexplicavelmente ruim nesse filme. E eu adoro o Paul Mescal, né? Ele vem se destacando bastante em filmes independentes como After Sun e Todos Nós Desconhecidos, ou séries como Normal People, mas honestamente, cara, eu me surpreendi com o quanto ele surge aqui em Gladiador 2 com uma espécie de anti-carisma. Ele não tem presença, ele não consegue criar o respeito e a empatia que a trama exige do seu personagem, tanto para que a gente goste dele, quanto para que ele seja, eventualmente, considerado um líder digno de ser seguido na trama.
Só o que ele tem ao seu favor é a sua fisicalidade, já que ele está enorme e realmente traz uma imponência para cenas de luta, coisa que o Russell Crowe não exatamente trazia naturalmente, né? Naquela época, os atores ainda não precisavam ficar bombados e super treinados para interpretar papéis assim, e a própria direção do Ridley Scott parecia compensar um pouco isso ao picotar excessivamente a montagem nos duelos no Coliseu, talvez numa tentativa de transformar o Russell Crowe num lutador mais habilidoso do que ele aparentava ser na vida real. E a consequência disso, que é até um ponto a favor do segundo filme, é que as cenas de ação parecem ser, na maior parte, mais bem filmadas dessa vez. Elas trazem mais clareza, são montadas com menos cortes confusos e até melhor organizadas do que as do filme anterior, em parte porque a fisicalidade do Paul Mescal convence bastante. Então o diretor parece conseguir manter a câmera nele por mais tempo, sem precisar recorrer aos cortes frequentes. O que não significa que essa ação seja melhor do que a ação do filme anterior. E daí eu levanto uma discussão bem interessante sobre a supervalorização da técnica, sobre o quanto a imperfeição acaba funcionando por uma série de fatores melhor do que a suposta perfeição alcançada pelos avanços cinematográficos, pela experiência do diretor e evolução da linguagem, ou mesmo o corpo saradão do ator. As sequências de ação de Gladiador 2 são muito bem feitas, mas elas não despertam metade da emoção que eu sinto ao ver o Maximus flanquear o exército germânico no começo da história, ou reverter o resultado histórico na encenação da Batalha de Cartagena no Coliseu. Era para eles perderem, né? Eles acabam ganhando, ou seja, reescrevendo a história. Ou mesmo quando ele enfrenta sozinho o lendário Tigres, o gaulês, olha aí, os gauleses no filme, e o final da luta ganha uma ótima reviravolta quando o Maximus decide poupar a vida do seu oponente, contrariando a vontade do imperador para justamente desrespeitar a sua autoridade. Essas são grandes sequências de ação no primeiro Gladiador que se mostram tecnicamente imperfeitas, né? Quando a gente faz uma análise olhando para a clareza da montagem, para a geografia da cena, para a coreografia das lutas, e mesmo assim, filmes não são feitos de partes independentes, eles são um conjunto de elementos que constroem algo muito maior do que a análise limitada de pedaços isolados. Por exemplo, vamos dar uma olhada nos fatores que fazem a coisa funcionar bem no primeiro filme, mesmo com essas imperfeições. No Gladiador 1, a simplicidade do roteiro trabalha a favor do espetáculo de ação, nos habilitando a aproveitar o filme de um jeito mais direto, porque a gente já sabe para quem torcer nesse cenário. A gente já sabe que o Maximus é um herói injustiçado e a gente quer estar do lado dele, diferente da sequência que parece esconder o heroísmo do protagonista nessa tentativa de ser um filme com mais nuance entre o bem e o mal. Ao mesmo tempo, o carisma do Russell Crowe simplesmente funciona. Ele tem aquela presença de cena, né? Ele consegue transmitir tanto um senso de autoridade e segurança, quanto uma humildade e vulnerabilidade, e ambos os lados parecem surgir muito naturalmente na atuação dele, fazendo do Maximus um protagonista muito mais relacionável do que o Paul Mescal em Gladiador 2, que vira só um cara fortão meio indecifrável. E daí, voltando para a montagem caótica das cenas de ação do primeiro filme, até faz sentido que a narrativa seja assim, pensando no quão desesperadora e frenética deve ser uma situação de sobrevivência dessas, mas eu entendo que o jeito controlado e seguro como o Maximus encara esses momentos poderia muito bem ditar o ritmo da linguagem narrativa, fazendo com que ela fosse menos confusa ou acelerada. Só que muitas vezes ela é confusa e acelerada mesmo. Mas daí surge o Hans Zimmer, com a sua trilha sonora fenomenal, e carrega cada um desses momentos usando uma coleção de temas musicais memoráveis, que servem como o elemento que organiza o caos dessas sequências. É quase como se a música dissesse: relaxa, eu sei que tá difícil acompanhar visualmente o que tá acontecendo, mas chega mais que eu vou criar, através do som, uma linha narrativa emocional compreensível que transmita tudo aquilo que o filme precisa dizer nesses momentos. A música tá ali para habilitar um aproveitamento mais sensorial de cenas que podem parecer meio visualmente desorganizadas. Em Gladiador 2, não existe esse elemento musical forte. Por mais que a trilha sonora do Harry Gregson Williams reaproveite alguns temas do Hans Zimmer, ela faz isso de um jeito bem protocolar e que me parece absurdamente genérico, como se a composição tivesse sido feita por uma inteligência artificial. E honestamente, eu sinto bastante falta dessa camada mais direta de emoção que a música do primeiro filme provocava.
Mas deixa eu fazer uma pausa aqui para falar sobre a faculdade que pode fazer de você um artista digital completo. Olha, eu digo tranquilamente que a minha profissão começou de verdade depois que eu estudei na Faculdade Méliès, em 2011. Porque eu sempre quis trabalhar em áreas ligadas à criatividade visual, mas naquela época era quase impossível encontrar esse tipo de formação nas universidades mais convencionais. Desde então, o mercado se expandiu bastante, tanto no Brasil quanto fora, e a Faculdade Méliès continua sendo a melhor referência no ensino de artes digitais, animação, jogos, design e efeitos visuais, credenciada no MEC e posicionada em primeiro lugar no ranking das melhores faculdades de animação na América Latina. Ela oferece cursos de graduação em design de animação, jogos digitais e design, além de pós-graduação em animação 2D, produção executiva criativa, arte para jogos e efeitos visuais. Sem contar os vários cursos de extensão que funcionam tanto para quem está começando quanto para quem procura se especializar dentro de uma área específica. Especialmente para quem me acompanha aqui no canal, eles oferecem gratuitamente uma consultoria de carreira. Você pode conversar com profissionais atuantes nessas áreas, tirar suas dúvidas e receber um direcionamento baseado na sua experiência ou mesmo ausência de experiência. Nunca é tarde para começar. Então dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer mais sobre esse lugar tão legal e quem sabe você não acabe trabalhando num filme ou série que eu analise futuramente aqui no canal. Mas beleza, depois de tudo isso que a gente discutiu, essa tentativa de Gladiador 2 de recriar vários elementos do filme anterior e fazer isso de um jeito não tão bem sucedido, na minha opinião, vamos olhar para tudo aquilo que afasta o segundo filme do primeiro. Vamos analisar os elementos que tentam se diferenciar e até desconstruir o que veio antes, mas aí eu deixo o aviso de spoilers, para a gente poder entrar nos detalhes. Se você não viu Gladiador 2, assiste lá e depois volta para cá. Olha, não me surpreende que o Denzel Washington seja a parte mais elogiada desse novo filme, porque ele é quem de fato traz algo novo para essa trama. Interpretando o Macrinus, o comerciante de gladiadores que vai sorrateiramente ganhando poder e influência na alta sociedade romana, o Denzel se torna uma figura imprevisível, carismática e perigosa que tem uma agenda própria que existe fora dessa trama mais padrão de vingança do protagonista Rano. Que, para surpresa de ninguém, é na verdade o Lucius, o garotinho filho da Lucila no primeiro filme, que agora se torna o filho do Maximus numa decisão de roteiro meio incômoda, como a gente vai discutir daqui a pouco. Mas o interessante no Macrinus é que ele é o elemento mais disruptivo dessa sequência. Ele simplesmente rejeita o grande sonho do Marco Aurélio, dizendo que essa Roma idealizada nada mais é do que uma ficção. Ela sempre foi uma utopia elitista, impossível de se concretizar, tão falsa quanto a promessa meritocrática feita aos gladiadores do Coliseu. A promessa de que se eles se esforçarem e ganharem o apoio da população e não morrerem no processo, eles vão ser livres. Isso não é muito diferente das promessas falsas que a gente vê circulando por aí hoje em dia, né? Trabalhe enquanto eles dormem, fique milionário em 1 ano ganhando só um salário mínimo. Ideias abstratas que até podem acontecer para poucas pessoas, mas que estão longe de serem acessíveis para a maioria. E se o primeiro filme termina com o Maximus vencendo o Cômodos num duelo pelo apoio popular, com um grupo de personagens do bem prometendo instaurar essa república, é interessante ver que a sequência dissolve essa tentativa bem rapidamente e devolve o poder para 2 líderes inconsequentes e impiedosos, os imperadores Geta e Caracalla. E daí o personagem do Denzel surge para desestabilizar esse ciclo de poder, atuando para de fato provocar uma revolta popular que acaba acontecendo dessa vez, né? Diferente do filme anterior. Eu até gosto bastante de como o filme utiliza o personagem do Pedro Pascal, o general Acácius, na trama. Por mais que o Acácius tenha sido apresentado como um antagonista no começo da história, ao contribuir para a morte da esposa do Lucius, o filme logo mostra que ele é, na verdade, bem parecido com o Maximus. Ele é um general honrado que cumpre suas ordens, mas que não demonstra qualquer satisfação em servir a esse projeto de expansão territorial que ceifa tantas vidas em nome de um imperialismo vaidoso. Ele inclusive planeja o seu próprio golpe de Estado, coisa que o Maximus também tenta fazer, aproveitando o apoio das suas tropas para intervir e remover o imperador do seu lugar e depois usar esse poder como forma de garantir a transição republicana. Só que essa ação acaba não acontecendo, assim como na sequência, quando o personagem do Denzel também sabota os planos do general Acácius.
Eu acho até curioso que ambos os filmes evitem discutir a questão óbvia de que os militares, quando assumem o governo, não costumam devolver esse poder tão imediatamente assim. Mas pelo menos no segundo filme, o Macrinus é capaz de usar a boa intenção do general Acacius contra ele mesmo, como parte das suas artimanhas, né? Deixando um pouco mais claro que um resultado ruim pode vir mesmo de um motivo justo. Por mais correto que seja o coração do Acacius, as suas ações acabam empoderando não só os imperadores, mas sim o próprio Macrinus, que tem objetivos ainda mais radicais de ruptura social. O que me traz a um dos elementos mais questionáveis do filme. Depois de toda essa construção moralmente complexa, que é interessante, mesmo que não tão bem realizada, o Macrinus se torna um vilãozinho a ser enfrentado pelo protagonista sangue azul, o Lucius, que é um príncipe de Roma. E talvez fosse mais interessante que esse protagonista não fosse um herdeiro do trono, que ele permanecesse sendo o Rano, um cidadão simples que viu o seu mundo ruir e que usa isso como combustível para transformar esse modelo de sociedade que causou tanto mal a pessoas como ele. E quem sabe assim o filme permanecesse mais coerente à sua decisão de contar uma história menos maniqueísta, mais atenta às questões sociais que ele pode discutir a partir desse retrato de um passado que tem sim ecos no nosso tempo presente. Seria legal ver o Macrinus representando um lado radical da luta popular, pensando no seu discurso contrário ao sonho ilusório do Marco Aurélio sobre uma Roma ideal que simplesmente não existe, ainda mais para ele que já foi escravizado no passado. E daí, esse antagonista seria confrontado por um protagonista que teria uma origem igualmente humilde, mas que não deixaria sua luta ser contaminada pelo excesso de ressentimento, pela atitude puramente vingativa e não construtiva, não propositiva. Nesse sentido, eu até gosto bastante que o Lucius perdoe o Acacius pela dor que ele causou, porque nesse momento ele está justamente abrindo mão do alívio de um sofrimento pessoal, que viria pela vingança, e se concentrando numa solução muito mais coletiva, né, que procure aliviar o sofrimento de todos e não só o dele mesmo. E o momento seria ainda mais impactante se eu me importasse com o Lucius, tanto quanto eu me importo com o Acacius ou mesmo com o Maximus no filme anterior. Só que o fato de o Lucius ser um herdeiro que pode simplesmente reassumir o trono se utilizando da mesma promessa utópica que já tinha sido feita no filme anterior e quebrada no começo desse filme, tira muito da força que essa história poderia ter. Gladiador 2 constrói toda a sua trama de olho num questionamento do idealismo do filme anterior, e daí assim que essa revolta popular acontece de verdade, o filme retoma esse olhar maniqueísta que faz do ex-escravo, interpretado pelo Denzel Washington, mais um vilão a ser derrotado, e faz do príncipe de Roma, interpretado pelo Paul Mescal, um salvador da pátria. O que finalmente me traz de volta ao filme original, que de certa forma evita esse tipo de risco, né? O risco de buscar uma sensibilidade social, mas não conseguir amarrar todas essas ideias num todo coeso. Eu até acho isso admirável, né? Mesmo que o Ridley Scott tenha uma atitude meio tô nem aí porque vocês pensam, calem a boca e assistam o quão foda eu sou em dirigir centenas de figurantes. Mas eu preciso admitir que eu prefiro a simplicidade do filme anterior. Ele se assume como um épico bem mais direto, com uma história do bem contra o mal, e um bem que está sim personificado numa jornada individual, do Maximus, e não numa solução coletiva. Tanto é que o filme nunca concretiza o sonho do Marco Aurélio e prefere concluir a história reforçando a promessa desse sonho. Só que assim, esse filme funciona muito bem pra mim. E eu não nego que eu tenho um apego bem pessoal. Eu assisti ao primeiro Gladiador quando eu tinha 11 anos de idade e ele se tornou um dos meus filmes favoritos, daquele tipo que eu reassistia frequentemente quando eu queria me sentir melhor, me sentir empolgado, né, emocionado e entretido pelo espetáculo épico apresentado nessas areias do Coliseu. E hoje em dia eu tenho buscado desenvolver muito mais o olhar cinematográfico, eu tenho estudado, né, adquirido experiência e inclusive me apaixonado tanto pela forma da linguagem do cinema, o estilo narrativo, quanto pelo conteúdo, aquilo que os filmes têm a dizer sobre a nossa sociedade, seja de um jeito alegórico ou mais direto mesmo. Mas eu adoro quando essa bagagem toda acaba engrandecendo filmes que eu gostava quando criança, mesmo que seja pela observação de alguns detalhes supostamente imperfeitos, mas que não interferem no quanto eu continuo apreciando esses filmes. Com isso, eu consigo enxergar o idealismo simplista do primeiro Gladiador não como um grande problema, mas como uma escolha criativa válida,
dentre tantas outras que poderiam ser tomadas. Da mesma forma que Senhor dos Anéis, por exemplo, também é um épico moralmente simples, sem muita área cinzenta no meio, e tá tudo bem. E o maior erro de Gladiador 2 não é tentar quebrar esse idealismo. Isso é, na verdade, uma das coisas mais interessantes que ele procura fazer, mas é uma pena que ele não faça isso bem o suficiente para que esse filme se torne mais do que só suas intenções. Mas diz aí o que você achou de Gladiador 2, vamos continuar essa discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, isso sempre me ajuda demais, e a gente se vê no próximo vídeo.